Hoje eu divido com vocês Daniel capítulo 6. Como o nosso tempo é curto, nem sempre eu leio toda a passagem, mas eu oriento você a ler a Bíblia e conferir se o que está sendo trazido, não só na minha mensagem, mas nas mensagens que você receber, se realmente o que está sendo dito é a verdade, para que você não seja enganado nem conduzido de maneira errada. Aqui em Daniel capítulo 6, a Bíblia nos revela que o rei Dario decidiu constituir 120 príncipes para auxiliá-lo no comando do reino. Entre estes homens, 3 seriam selecionados como presidentes, auxiliando o rei para evitar perdas. Entre estes homens estava Daniel, e ele se destacou. E você sabe tão bem quanto eu que basta nos destacarmos em algo, o invejoso se levanta. Então, os invejosos perceberam que Daniel trabalhava com eficácia e era fiel ao rei e se destacava por isso. O rei percebia o seu comprometimento. Então, tentaram achar algo para acusar Daniel. Como não encontraram, eles criaram uma situação. Eles acompanharam o comportamento de Daniel dia a dia, sem que Daniel percebesse, como muitas vezes acontece conosco. Quando você posta algo na internet, quando você fala de algo para alguém, quando você divide seus planos e sonhos, sempre haverá alguém querendo saber um pouquinho mais para destruir tudo que é seu. E nem sempre é uma pessoa estranha, não. Muitas vezes uma pessoa amiga, muitas vezes uma pessoa da sua própria família, que não suporta ver você crescendo, ascendendo, prosperando. Então devemos estar atentos o tempo todo, agindo com maldade, não conversando com ninguém? Não. Devemos estar atentos, colocando tudo diante de Deus, em oração e súplica a Deus, porque a oração é a chave para nos protegermos dos invejosos, da maldade, do inimigo de nossa alma. O que aconteceu com esses homens é que eles perceberam que Daniel se colocava diante de Deus 3 vezes ao dia. Durante o dia, ele orava de manhã, de tarde e à noite. E então eles criaram um decreto e fizeram o rei assinar sem que o rei percebesse a maldade deles. Que todo aquele que se ajoelhasse perante um Deus que não fosse o próprio rei, deveriam ser condenados e lançados à cova dos leões. E foi o que aconteceu com Daniel. Eles acharam um motivo que queriam. Criaram uma situação, o rei não percebeu a maldade deles, selou com seu anel e não era possível voltar atrás. Quando eles disseram isso ao rei, o rei se desesperou, porque ele sabia que no coração de Daniel não havia maldade. E ele o admirava, inclusive, por sua fidelidade a Deus. Daniel foi condenado e seria lançado à cova dos leões. O que Daniel fez? É exatamente neste ponto que eu quero chegar. Qual foi a postura de Daniel? Ele se voltou para os homens e disse a eles: por que vocês fizeram isso comigo? Eu não fiz nada para vocês. Ele foi até o rei e disse: ó rei, me defenda, o senhor sabe que eu sou fiel. Não. Ele se colocou na presença de Deus, como fazia sempre, diariamente, 3 vezes por dia. Orou a Deus, apresentou a Deus a situação. Porque se ele tivesse ido ao rei, o rei não poderia salvá-lo. Se ele tivesse tentado se justificar a esses homens, eles não teriam ouvidos, porque discutir com um tolo é se tornar mais tolo ainda. Daniel se colocou diante de Deus e Deus o livrou. Por quê? Porque se Deus não nos livrar, ninguém mais terá capacidade de nos livrar, seja qual for a situação. Eu não sei o que você enfrenta hoje, mas não busque socorro em homens. Ore. A oração é a chave do sucesso. Aprenda com Cristo, que Ele fale mais contigo.